Olá ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Eu Sou Poder. Espero que você aproveite essa leitura. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas que buscam por esse assunto. Obrigado, fiquem com a narração. Imaginação, sonhos e origens humildes. Os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. A Starbucks, como é hoje, na verdade tem dois pais. Um é o da Starbucks original, fundada em 1971, uma empresa apaixonadamente comprometida com a excelência em café, e dedicada a ensinar aos seus clientes, um a um, o que é um excelente café. E o outro, a visão e os valores que eu trouxe à empresa, a associação de direcionamento competitivo, e um profundo desejo, de certificar-se de que todos da organização, podem vencer juntos. Eu quis misturar café e romance, ousar atingir o que outros diziam ser impossível, desafiar os obstáculos com ideias inovadoras, e fazer tudo isso com elegância e estilo. Na verdade, a Starbucks precisava da influência dos dois pais para se tornar o que é hoje. A Starbucks prosperou por 10 anos antes que eu a descobrisse. Soube de sua história através de seus fundadores, e a recontarei no segundo capítulo. Neste livro, relatarei a história da forma como a vivenciei, desde o início da minha vida, porque muitos dos valores que modelaram o crescimento da empresa, derivam da minha vida em um apartamento apertado no Brooklyn, em Nova York. Origens humildes podem instilar direcionamento e compaixão. Uma coisa que notei a respeito dos românticos. Eles tentam criar um mundo novo e melhor, longe da monotonia do cotidiano. Este é o objetivo da Starbucks. Nós tentamos criar, em nossas lojas, um oásis, um pequeno espaço na vizinhança, onde se pode fazer uma pausa, ouvir um pouco de jazz, e refletir sobre questões do universo, questões pessoais, ou até mesmo místicas diante de uma xícara de café. Que tipo de pessoa sonha com tal lugar? De acordo com minha experiência pessoal, eu diria que quanto mais modestas suas origens, maior a probabilidade de você usar a sua imaginação e inventar mundos nos quais tudo parece possível. Isso certamente se aplica a mim. Eu tinha 3 anos, quando minha família mudou-se do apartamento da minha avó em Bayview Projects em 1956. Eles estavam no centro de Canarsie, na Jamaica Bay, a 15 minutos do aeroporto, 15 minutos de Coney Island. Na época, os projects não eram lugares assustadores, mas um conjunto amplo, amigável e frondoso, com uma dúzia de edifícios de 8 andares, todos novos. O primário, PS 272, ficava no térreo dos projects e era bem completo, com playground, quadras de basquete e pátio. Ainda assim, ninguém se orgulhava de morar nos projects. Nossos pais eram o que hoje chamamos de classe pobre trabalhadora. Entretanto, eu tive muitos momentos felizes durante minha infância. Crescer nos projects fez com que eu adquirisse um sistema de valores bem equilibrado, ao mesmo tempo que me forçava a conviver com muitos tipos diferentes de pessoas. Somente o nosso edifício abrigava 150 famílias, e todos compartilhávamos um minúsculo elevador. Todos os apartamentos eram bem pequenos, e nossa família instalou-se em uma unidade apertada com 2 quartos. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram de famílias de classe trabalhadora, que moraram na zona leste do Brooklyn, em Nova York, por 2 gerações. Meu avô morreu jovem, então meu pai teve que abandonar os estudos e começar a trabalhar quando ainda era adolescente. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi enfermeiro no exército no Pacífico Sul, New Caledônia e Saipan, onde contraiu febre amarela e malária. Consequentemente, seus pulmões ficaram enfraquecidos, e ele se resfriava com facilidade. Depois da guerra, teve uma série de empregos, mas na verdade nunca se encontrou, nunca teve um plano para sua vida. Minha mãe era uma mulher de fibra e tinha muita força de vontade. Seu nome é Elaine, mas a chamava de Bob. Depois que crescemos, ela passou a trabalhar como recepcionista, mas enquanto éramos crianças, ela cuidava de nós em tempo integral. Minha irmã, Rony, quase da minha idade, também vivenciou muitas das duras experiências da infância que eu vivenciei. Mas, até certo ponto, eu consegui poupar meu irmão Michael das dificuldades econômicas que eu sentia, e dar-lhe o tipo de orientação que meus pais não puderam oferecer. Ele estava sempre comigo para onde quer que eu fosse. Eu costumava chamá-lo de o Sombra. Apesar da diferença de 8 anos, eu desenvolvi uma relação bastante próxima com Michael, agindo como pai quando podia. Com orgulho, observei-o tornar-se um bom atleta, um aluno forte e finalmente um sucesso em sua própria carreira. Eu praticava esportes dia e noite com as crianças da vizinhança durante a minha infância. Meu pai nos acompanhava sempre que podia, depois do trabalho e nos fins de semana.
Todos os sábados e domingos de manhã, a partir das 8 horas, centenas de crianças se reuniam no pátio da escola. Lá você tinha de ser bom. Se não vencesse, estaria fora do jogo, seria forçado a ficar olhando por horas a fio antes de entrar no jogo outra vez. Então eu jogava para ganhar. Sorte minha, tornei-me um atleta naturalmente. Fosse beisebol, basquete ou futebol, eu entrava correndo e jogava para valer, até ficar bom naquilo. Costumava organizar partidas de beisebol e basquete com todas as crianças da vizinhança, judias, italianas, negras. Ninguém tinha de nos ensinar sobre a diversidade, nós já vivíamos a diversidade. Sempre fez parte da minha personalidade, desenvolver uma paixão desenfreada por coisas que me interessavam. Minha primeira paixão foi pelo beisebol. Naquela época, nos vários distritos de Nova York, toda conversa começava e terminava com beisebol. As conexões e barreiras com outras pessoas existiam não por causa de raça ou religião, mas pelo time para o qual torciam. Os Dodgers tinham acabado de partir para Los Angeles, partiram o coração do meu pai, e ele nunca os perdoou, mas ainda tínhamos muitos astros do beisebol. Lembro-me de quando voltava para casa e ouvia as vozes dos locutores, ecoando por todas as janelas. Eu era um fã inveterado dos Yankees, e meu pai levou meu irmão e eu a muitos jogos. Nunca conseguíamos boas cadeiras, mas isso não importava. Era a emoção de estar presente que importava. Mickey Mantle era o meu ídolo. Eu tinha seu número, 7, em minhas camisetas, tênis, em tudo o que era meu. Quando jogava beisebol, eu imitava o estilo e os gestos de Mickey Mantle. Quando Mickey aposentou-se, foi difícil crer no fim. Como ele poderia parar de jogar? Meu pai me levou às duas comemorações, Mickey Mantle Days, no Yankee Stadium, em 18 de setembro de 1968 e 8 de junho de 1969. Enquanto observava as homenagens prestadas a ele, e ouvia os outros jogadores dizerem adeus, e o ouvia falar, sentia-me profundamente triste. Beisebol nunca foi a mesma coisa para mim depois daquilo. Mickey era uma presença tão intensa em nossas vidas que anos mais tarde, quando ele morreu, eu recebia telefonemas de condolências de amigos de infância com os quais não falava havia décadas. O café não ocupou um lugar importante na minha infância. Minha mãe tomava café instantâneo. Quando a empresa apareceu, ela comprava café em lata e usava a antiga cafeteira. Lembro-me de ouvir o borbulhar e observar aquela tampa de vidro até que finalmente o café ficasse pronto. Só quando cresci comecei a perceber como a situação financeira da minha família era crítica. Em raras ocasiões íamos a um restaurante chinês, e meus pais discutiam sobre que pratos pedir, exclusivamente com base no dinheiro que meu pai tinha na carteira naquele dia. Eu me senti irritado e envergonhado quando soube que o acampamento, do qual participei no verão, era um programa subsidiado para crianças menos privilegiadas. Depois disso, recusei-me a voltar. Quando entrei no colegial, entendi o estigma de ter vivido nos projects. A Canarsie High School ficava a menos de 2 quilômetros de distância, mas para chegar lá eu tinha que caminhar em meio a pequenas casas de família e duplexes. Eu sabia que as pessoas que moravam por lá nos menosprezavam. Uma vez pedi uma garota de outra parte de Nova York em namoro. Lembro-me de como seu pai foi fazendo uma cara de enterro ao ouvir minha resposta à pergunta: onde você mora? Moramos no Brooklyn, respondi. Onde? Canarsie. Onde? Bayview Projects. Ah, houve um julgamento a meu respeito que ele ocultou, e eu fiquei enojado diante daquilo. Sendo o mais velho dos 3 filhos, eu tinha de crescer rapidamente. Comecei a ganhar dinheiro ainda em uma idade tenra. Aos 12 anos, tinha um emprego como entregador de panfletos, mais tarde trabalhei atrás do balcão de uma lanchonete da região. Aos 16, arranjei um emprego para o período depois da aula na região da moda de Manhattan, em um peleiro, esticando peles de animais. Era um trabalho horroroso, e deixou calos nos meus dedos. Eu passei um verão muito quente em uma fábrica que explorava mão de obra, preparando fios de lã em uma malharia. Sempre dava parte do meu salário à minha mãe, não porque ela insistisse, mas porque eu me sentia mal em relação à condição dos meus pais. Ainda nos anos 50 e 60, o sonho americano era vibrante, e todos sentíamos ter direito a uma parte dele. Minha mãe nos convencera disso. Ela mesma nunca concluíra o colegial, e seu maior sonho era formar os 3 filhos. Sábia e pragmática à sua maneira rude e convicta, ela me deu grande confiança. Vez após vez, colocava modelos poderosos na minha frente, apontando personalidades que haviam feito algo em suas vidas e insistindo que eu, também, poderia realizar o que me propusesse se me dedicasse de corpo e alma. Ela me encorajava a me desafiar, colocando-me em situações nas quais não me sentia confortável, para que eu aprendesse a superar a adversidade. Não sei como ela chegou a essa conclusão, porque não vivia conforme regras assim.
Mas ela queria que nós tivéssemos sucesso. Anos mais tarde, durante uma de nossas visitas a Seattle, mostrei à minha mãe nossos novos escritórios no Starbucks Center. Enquanto conversávamos, passando por departamentos e estações de trabalho, observando as pessoas conversarem e digitarem nos computadores, eu podia ver sua cabeça girando ao ritmo das operações. Finalmente, ela se aproximou de mim e sussurrou: "Quem paga todas essas pessoas?" Estava além da sua imaginação. Durante minha infância, eu nunca sonhei em trabalhar em uma empresa. O único empreendedor que eu conhecia era meu tio, Bill Farber. Ele tinha uma pequena fábrica de papel no Bronx, para a qual mais tarde contratou meu pai como contramestre. Eu não sabia que tipo de trabalho acabaria fazendo, mas sabia que tinha de escapar das dificuldades pelas quais meus pais passavam diariamente. Tinha de sair dos projects, sair do Brooklyn. Lembro-me de que me deitava na cama à noite e pensava: e se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse ver o futuro? Mas logo interrompia esse pensamento, pois imaginar o que eu veria me assustava demais. Eu só conseguia enxergar uma saída: os esportes. Como as crianças do filme Basquete Blues, meus amigos e eu achávamos que os esportes eram o passaporte para uma vida magnífica. No colegial, eu só me aplicava nos estudos quando precisava, porque o que eu aprendia em sala de aula parecia irrelevante. Em vez disso, passava horas e dias jogando futebol. Eu nunca vou me esquecer do dia em que entrei para o time. Como símbolo daquela honra, recebi a jaqueta, com o grande C azul que me identificava como um atleta de talento. Mas minha mãe não conseguia pagar $29 pela jaqueta, então pediu-me que esperasse mais ou menos uma semana até o papai receber. Fiquei arrasado. Todo mundo na escola planejara usar as suas jaquetas em uma data previamente combinada. E eu não podia aparecer sem a minha, mas também não queria fazer minha mãe sentir-se ainda pior. Então pedi dinheiro emprestado a um amigo para comprá-la e usei-a no dia combinado, mas escondi dos meus pais até quando eles puderam pagar. Meu maior triunfo na escola foi tornar-me quarterback, o que me transformou em um grande homem entre 5.700 alunos da Canarsie High School. A escola também era tão pobre que nós nem tínhamos um campo de futebol americano e todos os nossos jogos eram fora. Nosso time era bem fraco, mas eu era um dos melhores jogadores. Um dia, um olheiro veio acompanhar um jogador do time adversário em um dos jogos. Eu não sabia que ele estava lá. Alguns dias depois, contudo, recebi uma carta que para mim, naquele momento, parecia ser de outro planeta, Northern Michigan University. Eles estavam recrutando jogadores para o time de futebol americano. Se eu me interessei, eu dava pulos de alegria. Eu me senti vencedor de um grande campeonato. No final das contas, a Northern Michigan ofereceu-me uma bolsa de estudos, a única oferta que eu recebi. Sem ela, não sei como poderia ter realizado o sonho da minha mãe, que era o de me ver formado. Durante as férias, na primavera no último ano do colégio, meus pais me levaram para ver aquele lugar inimaginável. Viajamos de carro cerca de 1.600 quilômetros até Marquette, na península superior de Michigan. Nunca havíamos saído de Nova York e meus pais se viram nessa aventura. Atravessamos montanhas arborizadas, vastos trechos de campo aberto, passamos ao lado de lagos enormes que pareciam oceanos. Quando finalmente chegamos, o campus parecia os Estados Unidos que eu havia visto somente nos filmes, com árvores florescendo, alunos risonhos, frisbees voando. Finalmente eu estava fora do Brooklyn. Coincidentemente, a Starbucks foi fundada naquele mesmo ano em Seattle, uma cidade ainda mais distante da minha imaginação naquela época. Eu adorava a liberdade e o espaço da escola, embora me sentisse sozinho e deslocado a princípio. Fiz alguns amigos no meu primeiro ano como calouro e acabei dividindo o mesmo quarto com eles por 4 anos, dentro e fora do campus. Meu irmão visitou-me 2 vezes e, em um ano, no Dia das Mães, fui até Nova York. Cheguei de surpresa. No final, eu não era tão bom jogador de futebol quanto pensava, e acabei não jogando mais. Para permanecer na escola eu fazia empréstimos, trabalhava meio período e trabalhava no verão para pagar as despesas. Tinha um emprego noturno como barman e fazia muitos outros bicos. Ainda assim, aqueles foram os anos mais divertidos da minha vida, uma época de poucas responsabilidades. Além de tudo, era pouco provável que eu fosse convocado para ir ao Vietnã. Formei-me em comunicação e fiz cursos de oratória e comunicações interpessoais. Durante o último ano, frequentei também algumas aulas de administração, porque estava começando a me preocupar com o que faria depois que me formasse. Mantive média B, esforçando-me somente quando tinha de fazer um teste ou uma apresentação. Depois de 4 anos, fui o primeiro da família a me formar. Para os meus pais, eu tinha conseguido o grande prêmio, um diploma. Mas eu não tinha nenhuma direção a seguir.
Ninguém nunca me ajudou a enxergar o valor do conhecimento que eu estava adquirindo. Desde então sempre brincava dizendo, se alguém tivesse me dado orientação e me direcionado, eu poderia ter sido alguém. Demorou anos para eu descobrir qual era a minha paixão na vida. Cada passo depois daquela descoberta era um salto enorme em direção a algo desconhecido, cada movimento mais arriscado que o anterior. Mas sair do Brooklyn e me formar foram acontecimentos que me deram coragem para continuar sonhando. Durante anos eu escondi o fato de ter crescido nos projects. Eu não mentia sobre isso, mas também não trazia o assunto à tona, afinal, não era uma credencial positiva. Mas por mais que eu tentasse negar, aquelas lembranças das minhas primeiras experiências ficaram marcadas indelevelmente em minha memória. Eu jamais poderia esquecer como é estar do outro lado, com medo de prever o futuro. Em dezembro de 1994, um artigo no New York Times sobre o sucesso da Starbucks mencionou que eu cresci nos projects em Canarsie. Depois que isso ocorreu, recebi cartas de Bayview e outros cantos. A maioria delas vinha de mães tentando orientar seus filhos, dizendo que minha história lhes dera esperança. Os obstáculos para a transição do ambiente em que cresci até chegar onde me encontro hoje são imensuráveis. Como aconteceu? O sol brilhou para mim, é verdade, como sempre diz meu irmão Michael. Mas a minha história tem tanto a ver com perseverança e esforço, quanto com talento e sorte. Eu desejei que acontecesse. Tomei a vida em minhas mãos, aprendi com quem podia, agarrei cada oportunidade que tive e moldei meu sucesso passo a passo. O medo do fracasso foi o que primeiro me invadiu, mas, à medida que eu lidava com cada desafio, minha ansiedade era substituída por um crescente senso de otimismo. Assim que você supera obstáculos aparentemente intransponíveis, outras situações difíceis tornam-se menos assustadoras. A maioria das pessoas é capaz de ir além de seus sonhos se insistir. Eu encorajaria qualquer um a sonhar grande, formar bases sólidas, absorver informações como uma esponja, e a não ter medo de desafiar o senso comum. Só porque ninguém fez antes não significa que você não deva tentar. Eu não posso lhe dar uma receita secreta para o sucesso, nenhum plano à prova de falhas para ser bem-sucedido no mundo dos negócios. Mas minha própria experiência sugere que é possível começar do nada e exceder os seus próprios sonhos. Recentemente fiz uma viagem a Nova York e voltei a Canarsie, e dei uma olhada em Bayview pela primeira vez depois de 20 anos. Na verdade, não é um lugar ruim, exceto pelo buraco feito a bala na porta da entrada, e as marcas de incêndio em volta da campainha. Quando morava lá, também não tínhamos grades de ferro nas janelas, mas também não tínhamos ar-condicionado. Vi um grupo de crianças jogando basquete, exatamente como eu fazia, e observei uma jovem mãe empurrando um carrinho de bebê. Um garotinho olhou para mim e perguntou, qual dessas crianças vai se revelar e realizar seus sonhos? Eu parei em frente à Canarsie High School, onde a equipe de futebol estava treinando. A brisa amena do outono, os uniformes azuis e os apitos das partidas fizeram com que a antiga alegria voltasse a me invadir. Perguntei onde estava o treinador. Em meio às costas fortes e os enchimentos de ombros surgiu uma figura franzina usando um boné vermelho. Para minha surpresa, estava frente a frente com Mike Camardese, um cara que jogava no mesmo time que eu. Ele me pôs a par dos acontecimentos do time, contando sobre como a escola finalmente havia conseguido um campo de futebol. Coincidentemente, estavam realizando uma cerimônia de inauguração do campo naquele sábado e ele teria o nome do meu ex-treinador, Frank Morogiello. Na ocasião, decidi firmar um compromisso de 5 anos patrocinando o time. Sem o apoio do treinador Morogiello, onde eu estaria hoje? Talvez minha contribuição permita a alguns atletas de Canarsie, orientados como eu fui, ir além das suas raízes e conseguir algo que ninguém jamais teria imaginado. Soube que alguns treinadores enfrentam dilemas excepcionais. Os atletas de classe mundial, dos times, aqueles com maior habilidade e experiência às vezes fraquejam diante de um momento decisivos. Eventualmente, contudo, há um jogador do time, um cara mediano cujas habilidades e treinamento não são exatamente de classe mundial. Entretanto, em um momento decisivos, é ele quem o treinador manda para o campo. Ele está tão concentrado e tão decidido a vencer que pode exceder os melhores atletas em termos de desempenho quando a situação realmente importa. Identifico-me com um atleta mediano. Sempre fui concentrado e faminto, então em momentos decisivos a adrenalina toma conta de mim. Muito tempo depois de os outros pararem para descansar e se recuperar, eu ainda estou correndo, perseguindo algo que ninguém viu. Suficiente não basta. Toda a experiência prepara você para a seguinte. Nunca se sabe qual será a próxima. Depois de me formar na universidade em 1975, como muitas crianças, eu não sabia o que viria depois.
Não estava pronto para voltar a Nova York, então fiquei em Michigan, trabalhando em uma estação de esqui. Não tinha um mentor, ou um modelo, nem um professor especial para me ajudar a fazer as escolhas acertadamente. Então decidi pensar um pouco, mas ainda assim não me vinha inspiração. Um ano depois voltei para Nova York e consegui um trabalho na Xerox, no programa de treinamento de vendas. Tive muita sorte, porque consegui frequentar a melhor escola de vendas do país, o centro de $100 milhões da Xerox em Leesburg, Virgínia. Aprendi lá, mais do que havia aprendido na escola sobre o mundo profissional e dos negócios. Eles treinaram-me em vendas, marketing e habilidades de apresentação, e acabei formando um forte senso de autoestima. A Xerox era uma empresa excelente, e eu era respeitado quando dizia aos outros quem era o meu empregador. Depois de concluir o curso, passei 6 meses fazendo 50 ligações por dia sem qualquer resultado. Batia à porta de escritórios em Manhattan, em um território que ia da 42ª Street à 48ª Street, do East River à 5ª Avenue. Era uma área fantástica, mas eu não tinha permissão para vender, apenas para identificar boas oportunidades. As ligações que não resultavam em nada foram um excelente treinamento para os negócios. Ensinaram-me a pensar sozinho. Então, muitas portas se fechavam para mim e eu tive que desenvolver certa insensibilidade e um breve argumento de vendas para o que, naquela época, era uma máquina novíssima chamada processador de texto. Mas o trabalho me fascinava e eu mantive meu senso de humor e aventura. Lutava contra a concorrência, tentando ser o melhor, ser notado, fornecer os melhores argumentos aos meus vendedores. Eu queria vencer. Finalmente, consegui. Tornei-me vendedor no mesmo território. Fiquei bom naquilo, usando paletó, fechando vendas e ganhando comissões por 3 anos. Eu vendia muitas máquinas e superava muitos dos meus colegas. Descobri que vender tem muito a ver com autoestima. Mas não posso afirmar que desenvolvi paixão por processadores de texto. Eu paguei os empréstimos que devia na faculdade e aluguei um apartamento em Greenwich Village com outro rapaz. Nós estávamos nos divertindo a valer. Durante um verão, eu e mais 7 colegas alugamos uma casa nos Hamptons para passar os fins de semana, e foi lá, na praia, no fim de semana de 4 de julho, 1978, que encontrei Sherry Kersh. Com o brilho de seus cabelos ondulados longos e louros e sua tremenda energia, Sherry me atraiu com seu impecável estilo e classe. Estava estudando para formar-se em decoração de interiores e também estava passando os fins de semana com um grupo de amigos na praia. Ela não era simplesmente bonita, mas tinha uma sólida formação, com valores arraigados do meio oeste, vindos de uma família amável e cordial. Nós dois estávamos no início de nossas carreiras, sem ter grande preocupação no mundo. Começamos a namorar, e quanto mais a conhecia, mais percebia que magnífico ser humano havia encontrado. Em 1979, contudo, eu estava impaciente em relação ao meu emprego. Queria algo mais desafiador. Um amigo disse-me que uma empresa sueca, a Perstorp, planejava estabelecer uma divisão nos Estados Unidos para sua subsidiária de utensílios domésticos, a Hamarplast. Parecia uma ótima oportunidade de começar em uma empresa em crescimento. A Perstorp me contratou e enviou-me para 3 meses de treinamento na Suécia. Hospedei-me na charmosa cidadezinha de Perstorp, perto de Malmö, e explorei Copenhague e Estocolmo nos fins de semana. A Europa me surpreendeu com seu senso histórico e prazer pela vida. A empresa inicialmente colocou-me em uma divisão diferente, que vendia suprimentos para construção. Transferiram-me para Carolina do Norte e eu tive de vender acessórios e móveis para a cozinha. Detestava o produto. Quem podia ter uma boa relação com peças de plástico prensadas? Depois de 10 meses de miséria, não consegui suportar. Eu estava pronto para desistir e me matricular na escola de interpretação, qualquer coisa para voltar a Nova York e estar com Sherry. Quando ameacei sair, a Perstorp não só me transferiu de volta para Nova York, como também me promoveu a vice-presidente e diretor-geral da Hamarplast. Eu era encarregado das operações nos Estados Unidos, gerenciando cerca de 20 representantes de vendas independentes. Eles deram-me não só um salário de $75 mil ano, mas também um automóvel da empresa, uma verba de representação e cobertura total de viagens, incluindo 4 viagens ao ano para a Suécia. Finalmente eu estava vendendo produtos dos quais gostava, uma moderna linha sueca de equipamentos e utensílios domésticos. Enquanto vendedor, eu sabia motivar minha equipe de vendedores. Rapidamente coloquei os produtos em grandes magazines e consegui aumentar o volume de vendas. Fiz isso por 3 anos e adorei. Aos 28 anos tinha chegado lá. Sherry e eu mudamos para a região nordeste de Manhattan, onde compramos nosso apartamento.
Sherry estava em fase de ascensão profissional, trabalhando para um fabricante italiano de móveis como designer e vendedora. Ela pintou as paredes de salmão claro e começou a lançar mão de suas habilidades profissionais para criar, em estilo imponente, um lar em nosso espaço. Tínhamos uma vida maravilhosa, frequentávamos o teatro, jantávamos fora, convidávamos amigos para reuniões em casa. Até alugamos uma casa de verão nos Hamptons. Meus pais não acreditavam que eu tivesse ido tão longe tão rápido. Em 6 anos depois de ter me formado havia conseguido uma carreira de sucesso, um salário alto, um apartamento próprio. A vida que eu tinha estava além dos melhores sonhos que meus pais haviam vislumbrado para mim. A maioria das pessoas estaria satisfeita com isso. Então ninguém, principalmente os meus pais, conseguia entender por que eu ainda estava tão inquieto. É que eu sentia que faltava algo. Eu queria ser dono do meu próprio destino. Talvez seja um dos meus pontos fracos. Estou sempre me perguntando o que estarei fazendo depois. Suficiente não basta. Ao conhecer a Starbucks me dei conta do que significa o trabalho realmente cativar seu coração e sua imaginação.